assuntos, como sempre. No primeiro bloco, o fato do dia, a notícia do dia, é o anúncio do governo, feito pelo próprio presidente Lula, de um pacote de bondades, podemos chamar assim, né? Ele disse que vai, de fato, aumentar o salário mínimo a partir de maio para 1.320, hoje é R$ 1.302, né? Um aumento de R$ 18, mas mais do que isso, que vai implementar, voltar a ter aquela regra de correção anual que incorpora o que houve de desvalorização pela inflação, mais o crescimento do PIB, que é uma regra que valeu nos governos do PT durante muitos anos e que acabou depois do golpe. Além disso, ele anunciou também, dentro desse pacote de bondades, que o limite para a declaração de imposto de renda, ou seja, para aqueles que são isentos de declarar imposto de renda, vai aumentar paulatinamente até chegar na proposta de campanha dele de isentar os R$ 5.000, de 1.900, agora num primeiro momento vai de 1.900, que é o limite atual, para R$ 2.640, o que já vai dar um alívio para uma porção de gente. Mas não foi só isso, né? Teve várias outras coisas que depois a gente fala na introdução do primeiro bloco. No segundo bloco, o furo não é um furo. A gente deu uma coxambrada aqui, para ser bem sincero. A gente está pegando uma pesquisa do IBGE, que foi divulgada hoje, sobre as chamadas estatísticas do registro civil. Dão conta das mortes, dos nascimentos, dos casamentos, dos divórcios, tudo que aconteceu no Brasil em 2021 nos cartórios. E a notícia é complicada. O Brasil bateu o recorde do número de mortes e uma queda ainda pelo terceiro ano consecutivo do número de nascimentos, o que aponta para um futuro chinês para o Brasil, né? A China já está com a sua população encolhendo. E no terceiro bloco, a gente vai conversar com o Lauro Gonzalez, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo, da Escola de Administração Pública, sobre o Desenrola, que é aquele programa, uma outra proposta, outro projeto, outra promessa de governo do Lula, de criar um programa para ajudar as pessoas, 70 milhões de pessoas que estão negativadas no SPC, no Serasa, nos serviços de crédito, né? Porque tem dívidas e muitas vezes dívidas impagáveis. Então, a gente vai discutir com ele sobre como vai funcionar esse programa e quais os impactos que ele tem e se ele funciona de fato, baseado nas experiências de outros países com o mesmo problema. Então, vamos lá, Bombig? Vamos lá. Tudo Ritmo de pronto, carnaval. preparado? Fez o Ritmo de carnaval aquecimento ou aí? ainda não? Alalaô, alalaô, alalaô. Essa vai ser toda meu esforço carnavalesco nos próximos 5 dias. Vocês acabaram de assistir toda a minha folia nesse instante. Pois bem, eu queria discutir com você, Bombig, esse pacote de bondades do Lula, porque eu nunca vi, talvez seja uma força de expressão um pouco exagerada, mas raramente se viu um pacote de bondades tão grande com 45, 50 dias de governo. Não é só o salário mínimo, o aumento do salário mínimo, a nova política de reajuste, o aumento do limite de isenção do imposto de renda, teve também um anúncio de aumento das bolsas para Uhum. pesquisadores, da CAPES, né, de até 200%. Tudo isso precisava ser feito, porque as bolsas não tinham reajuste há quase uma década. O salário mínimo, o imposto de renda, a tabela do imposto de renda não é corrigida desde 2015. O salário mínimo ficou defasado e perdeu valor real por causa da inflação, porque o governo Bolsonaro não acreditava em pagar bem as pessoas. Mas não parou por aí, né? Tem uma série de outras medidas que o governo vinha anunciando, por exemplo, chegou a anunciar ontem a volta do Minha Casa Minha Vida, enfim, um monte de coisas, um monte de medidas populares, toda a briga do Lula com o presidente do Banco Central para diminuir a taxa de juros. Eu confesso para você que quando eu vejo um pacote de bondades desse tamanho, eu fico desconfiado que vem alguma maldade depois, porque é muita concentração de bondade de uma coisa só, entendeu?
Como é que você avalia esse anúncio aí? Eu estou sendo muito pessimista ou tem algo que a gente ainda não sabe? Eu acho que você não está sendo pessimista, não. Até me chamou atenção, eu estava pensando nisso justamente hoje à tarde também, porque o que a gente conhece ali, né, naquele manualzinho do marqueteiro Mirim, que a gente aprendeu nas redações, né, é que no primeiro, com o capital político que você vem da eleição, você faz primeiro a maldade, né? Uhum, Então, e eu acho até que o primeiro mandato do Lula, obviamente que ele venceu a eleição em 2003, 2002, aí logo em seguida, antes mesmo de tomar posse, já anunciou o Fome Zero e tudo mais, mas foi um 2003 muito duro, né? A gente lembra bem como o Palocci era criticado dia sim, dia não, dia sim, dia outro também, pela ala política do PT e do governo, porque achava a política monetária foi um ano ruim. O uhum, 2003 foi um ano ruim. Então, ele mexeu na Previdência, né? Ele deu uma mexida na Previdência também, o Lula, que para o PT isso é muito caro, pode não ter sido uma reforma, como fez o Bolsonaro, mas ele mexeu na Previdência e tudo mais. Então eu imaginava o contrário, imaginava que primeiro vinha a maldade e depois vinha a bondade. Ele inverteu essa lógica, né? É, e essa lógica, o Lula me parece no momento político muito bom, eu diria assim. Eu estava vendo agora declarações dele, por exemplo, sobre o presidente do Banco Central, dizendo: não vale a pena brigar com esse cidadão, eu quero levar ele para conhecer regiões mais pobres do país. Politicamente, ele é muito forte, ele está fazendo política. O Lula no seu estado bruto, eu acho que numa fase muito boa. Agora, o impacto disso, a gente sabe que existe, não é um ir lá e jogar uma coisa e os números pessimistas que eu peguei, né? 4,3 bi de impacto neste ano por conta do mínimo, 10 bi de impacto neste ano por conta da isenção do IR. Então, de algum lugar, isso vai ter que ser compensado, né? Não dá, não tem um saco sem fundo aí. Mas me parece que o Lula está muito olhando, eu fiquei muito pensando nisso, o início do primeiro mandato da Dilma em 15, a Dilma é reeleita em 14, e a dureza que foi para a Dilma. A Dilma, em 8 de março, tinha panelaço de Internacional da Mulher, ela faz um pronunciamento, a popularidade dela já estava baixa, ela faz um panelaço porque ela não havia cumprido compromisso de campanha. Ela havia dito uma coisa na campanha, botou Joaquim Levy e aí veio tudo diferente. E uhum. aí foram para cima dela e a gente sabe no que deu. E o Bolsonaro também não tem o início de 2019, popularidade baixa, então talvez o Lula esteja querendo manter esse capital político que essa pesquisa Quest mostrou ontem, para ter uma folga, uma gordura, um respiro para mais adiante fazer a maldade, porque eu concordo com você, eu acho que você não está sendo pessimista, não. Para mim é muito difícil não ter uma maldade prevista para os próximos meses, né? Não vou nem falar anos, mas nos próximos meses. Ótimo. A pergunta, inclusive, que eu não fiz, desculpa aí, a pergunta que norteia este bloco é: existe pacote de bondades grátis? E já deixou claro que não, você deu até o preço, né? Agora, o que eu fico imaginando é que o Lula deve estar pensando o seguinte: eu tenho um Congresso que me é, em tese, muito desfavorável, porque a distância ideológica média dos partidos que fizeram as maiores bancadas, com exceção do PT, em relação ao presidente da República, eu acho que nunca foi tão grande. Acho não. Tem um estudo do professor César Zucco, que é um dos maiores cientistas políticos brasileiros, que mediu exatamente isso. E a conclusão dele é essa, que nunca houve uma distância tão grande ideológica entre o presidente da República e a nova bancada na Câmara dos Deputados. Isso significa que ele vai ter que passar muito lubrificante nessa relação, né? Porque para não emperrar as votações do que ele precisa aprovar. Quero crer que o que ele está fazendo é manter, como você disse, o capital político que ele já conquistou, manter em alta, conquistar mais. Essa medida do imposto de renda, ela pega diretamente na classe média, né? Mais do que os pobres, que já são isentos, quem se beneficia dessas medidas são justamente a classe média, que, segundo o estudo do Marcelo Neri, do Mapa da Riqueza da Fundação Getúlio Vargas, que saiu essa semana, foi quem mais pagou o pato durante a recessão provocada durante o governo Bolsonaro pela pandemia.
Ela perdeu mais do que o dobro da renda que os mais ricos. Então, eu acho que ele está mirando a classe média, que é influente aí na opinião, talvez até sensibilize mais os parlamentares do que os pobres, né? Porque tem mais elementos de Uhum. pressão, Sem encontra dúvida. com o cara no avião, no aeroporto, né? É hostilizado, etc., para tentar aprovar o mais cedo possível a tal da reforma tributária, seja lá o que ela for, né? Reforma tributária é um termo genérico que pode significar qualquer coisa, mas imagina-se que vai ser uma reforma tributária distributivista, ou seja, que vai taxar mais os ricos e onerar menos os pobres. Essa medida do imposto de renda já vai nesse sentido. E para isso ele vai precisar de muito voto no Congresso, vai precisar de um Uhum. quórum super qualificado e da boa vontade do Arthur Lira. Então, me parece que tudo isso é para conseguir fazer isso logo, para aí sim começar a lançar mão de medidas fiscais restritivas, como quer o mercado, e que vão segurar eventuais impactos inflacionários que as outras medidas possam vir a ter, né? Perfeito. E o Lula está fazendo um trabalho no Congresso também que não é um trabalho assim de blocos, né? Mas vai quebrando uma resistência ali no PP, quebra uma resistência no Republicanos, quebra uma resistência dentro do próprio PSDB, quebra uma resistência dentro do próprio PL, né? Então é um trabalho ali que de fato não vai. Ele entende, ele percebeu que dessa vez não dá para bater no peito e dizer nossa base aqui, vamos empurrar o que tiver que empurrar. E eu acho que você pegou um ponto importantíssimo. Você ter esse respaldo da sociedade é muito importante. E é o contrário do que o Bolsonaro quis fazer em 19, né? O Bolsonaro quis jogar a população contra o Congresso. Porque antes mesmo do STF virar. Não que o STF de um dia tenha deixado de ser alvo do bolsonarismo, né? Desde a frase lá do cabo e soldado, ele é alvo do bolsonarismo. Mas a gente tem que lembrar que tinha pichuleco do Rodrigo Maia. Nas primeiras manifestações de 19, o pichuleco era o Rodrigo Maia. Era contra o Sim. Legislativo, era contra o Congresso. Parece que o Lula joga agora ao contrário. Ó, assim, eu não vou fazer essa pressão de jogar vocês no pichuleco. Vou botar pichuleco do Lira, não é maluco. Mas, olha aqui, tem uma parcela importante da sociedade, que é a classe média, que são os mais pobres, que estão do meu lado, que estão entendendo que vocês precisam cooperar. Me parece que o jogo é mais ou menos esse que você desenhou, assim. E as respostas aqui do público, das pessoas que estão nos assistindo, à pergunta se existe pacote de bondades grátis, é grátis Danilo Sotero Rogério. Não vou nem dizer mais que é o Danilo, porque ele é sempre o primeiro. Então você já põe aí default, que a primeira resposta é sempre dele. Grátis não, mas podem custar muito pouco, direcionados à classe média e baixa, pois acabam voltando em impostos. Kiki, bora tomar uma. Lucas Essa Fetterman. tá em ritmo essa Não, tá em ritmo de carnaval total. essa daí já. Tá, tá, tá. Alalaô Ela já está mesmo. no caminho da resposta que eu vou dar, depois eu falo qual é a minha. Opa! Lucas Fetterman, não, tem sempre um objetivo. Na tradição brasileira, o Estado sempre entrega as suas bondades às elites. Antônio Cardoso Neto, pacote de bondades gratuito só se foi enviado da Lapônia no final do ano. Lapônia, terra do Papai Noel, para quem não pegou a sutileza da resposta do Antônio Cardoso Neto. Gleide Rodrigues, os ricos podem continuar sendo ricos, só não precisa passar igual um trator em cima dos pobres, menos ganância e mais distribuição de renda. Manticore Emerson, as bondades são vistosas antes das maldades do governo anterior? E o Helder Cavalcante Júnior, que a maldade venha para os ricos na reforma tributária. Boa resposta do Helder aqui. Boa resposta. Qual que é a sua resposta? A minha resposta é meio na linha do vamos tomar uma cerveja, que é o Lula está gastando por conta. Como é que fala quando você tem o dinheiro que você acha que vai receber lá na frente, você começa a gastar, né? É que tá, O com, Lula tá usando o crédito, né? tá usando crédito, é isso aí. Não existe, então seria não existe pacote de bondades grátis e Não há está gastando bondade o crédito. grátis, e Lula está gastando o crédito futuro, o crédito dele, né? É mais ou menos isso. A gente podia tentar formular nessa Beleza. linha. Crédito político, no caso, né? É. Muito bom. Aí, Marina, você se vira para botar isso bonitinho, fazendo sentido, por favor, tá? Bom, vamos agora, então, enquanto isso, obviamente, a
A gente vai esperar ela escolher qual é a resposta do público e montar a nossa enquete que vocês vão votar. A gente tem mantido a nossa tradição de vencer quase todas as nossas disputas. Vamos ver se a gente consegue. Mas a parada será dura, porque a Marina escolheu a frase do Helder Cavalcante Júnior, que a maldade venha para os ricos na reforma tributária. Vamos ver, então. Pois bem, agora vamos então para o segundo bloco, que seria o furo, mas não é exatamente